A essa altura, você já deve saber o que aconteceu na Venezuela. E se você for como eu, deve estar sentindo um monte de coisas. De um lado, medo, que algo assim aconteça mais vezes. Do outro, um sentimento de impotência, como se o que você sentisse ou achasse não tivesse nenhuma importância. Tipo, literalmente uma sensação de perder aura a cada segundo. Mas se você for um anarquista, como eu, também deve estar se sentindo ao menos um pouquinho dividido sobre o Maduro. Afinal, anarquistas ao longo da história muitas vezes defenderam sequestros e mesmo assassinatos de lideranças de seus países. Mas quando as coisas assim eram feitas pelo próprio povo e não por uma potência estrangeira querendo petróleo. Qual seria então uma perspectiva anarquista coerente nesse contexto? A gente deve, é claro, condenar o que os Estados Unidos fez. Mas qual seria a alternativa anarquista nesse caso? E como podemos nos preparar para o que vem a seguir? Devemos agora defender as instituições, torcer muito bem comportadinhos para que o diplomata Papai Lula estabilize as relações na América Latina? Esse tipo de situação não é exatamente nova numa perspectiva anarquista. E para entender melhor o que ocorre, é fundamental lembrarmos da situação política que os Estados Unidos têm vivido, que está mais tóxica que a timeline do X durante o bapetaço do Trump. O cara, pelo menos até o sequestro do Maduro, era extremamente impopular em praticamente todas as áreas do governo. Para além de ele simplesmente não estar entregando para o povo, e sim só para colegas bilionários, parece também que o nome do Trump teve um exposed e uma listinha de um playboy um tanto polêmico, chamado Jeffrey Epstein. O que se soma às projeções dos principais analistas indicarem popularidade em queda livre, flopando hard nas pesquisas. O Trump, que geralmente está sempre na ofensiva, com narrativas megalomaníacas, está ficando cada vez mais na defensiva, sem saber exatamente como se posicionar nos temas em que ele é impopular, que são praticamente todos os temas. Ou seja, a aura toda drenada. Mas mais que isso, o sequestro se dá em um contexto em que, mesmo que por lideranças não ideais, ocorria uma certa aproximação econômica e diplomática entre países, tentando se afastar do dólar e da dependência da economia dos Estados Unidos. E é nesse contexto que o Trump escala tensões com a Venezuela e sequestra o presidente ditador Nicolás Maduro, e com os dois principais objetivos sendo distrair o público sobre suas polêmicas, sobre o que ele tem feito, e dificultar a integração entre países que ameaçam a soberania do EUAN. Se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever. Não está gostando? Então dá dislike, serve para engajar também. E se inscreve aí de qualquer jeito, que o sininho nem faz muita coisa para você, mas me ajuda com o engajamento. Voltando ao caos diplomático. Durante a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, a pensadora anarquista Emma Goldman, que é uma diva old school que macetou na análise, faz uma observação semelhante à que eu propus sobre o envolvimento dos Estados Unidos nas batalhas da Europa. Ela vai dizer que a discórdia que leva à guerra não se deve a este ou aquele crime, deve-se ao pavor do crescente descontentamento das massas e do espírito internacionalista entre os trabalhadores. É para enfrentar o inimigo interno que as potências de vários países estão se preparando. Um inimigo que, uma vez desperto a consciência, provar-se-á mais perigoso do que qualquer invasor estrangeiro. Ou seja, temia-se que, sem as distrações dos conflitos globais, as populações de cada país se voltariam contra os seus próprios governos. A guerra serve ao império de forma dupla. De um lado, o mais óbvio, abre acesso a riquezas. E Trump faz questão de deixar claro, sem desculpas, que invadir a Venezuela é sobre a busca por petróleo. Mas também serve como cortina de fumaça, capaz de anestesiar a própria população para questões locais e se unir em torno de um líder lutando em nome daquela velha droga, o nacionalismo, o maior brain rot das massas. A fórmula, na verdade, é antiga, mas o presente traz alguns contornos um pouquinho diferentes. Tipo, em 2013, os Estados Unidos invadiram o Iraque.
segundo eles, para capturar o ditador Saddam Hussein, proteger a liberdade do povo iraquiano e apreender armas de destruição em massa. Isso de acordo com a FIC produzida por eles. Todo analista que se prestasse sabia o que estava por trás: a busca por petróleo, a desestabilização política da região também, e uma busca por popularidade do então presidente George W. Bush. Situação até que bem próxima da de hoje, mas com uma diferença sutil. Lá eles pareciam se preocupar com as aparências. Quando questionados pela imprensa se o que moveria as ações seria petróleo, todos os oficiais do governo eram bem claros em negar e eleger os ideais mais nobres para justificar suas ações. Alguns diriam que Trump não é capaz desse tipo de sutileza, mas eu acho que o cinismo dele tem método. Conforme argumenta o Mark Bray em Antifa, Manual Antifascista, o fascismo fundamentalmente valoriza a violência, a ação e a masculinidade acima da reflexão, do debate e da racionalidade. Eles não tentam persuadir com melhores argumentos, eles tentam dominar pelo medo e pela força. Ou seja, quando Trump torna claro que é sobre o petróleo e dane-se qualquer outra justificativa, o que ele está dizendo é: os interesses dos Estados Unidos, que são os meus interesses, devem se impor a todos os demais. Não há espaço para debate ou persuasão, apenas espaço para a força que eu estou colocando. Dane-se a diplomacia, a legislação internacional ou o bem-estar de outros povos. Provavelmente, para quem gosta do cara, parte de seu apelo está justamente na bruteza e violência, essa energy de sigma male tóxico que infelizmente atrai seguidor. Outro ponto importante para entender o contexto é que tanto Trump quanto o Departamento de Estado dos Estados Unidos declararam que pretendem reassumir a tal da doutrina Monroe. O nome é dado pelo seu criador, o James Monroe, presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825. Para ele, o continente americano deveria ser visto como uma extensão de influência e poder única dos Estados Unidos. A frase que resumiu sua doutrina é América para os americanos. Aliás, traz implícita a visão de que os únicos habitantes do continente americano que sequer merecem ser considerados americanos são os habitantes dos Estados Unidos. Os demais devem servir aos interesses do vizinho ao norte, basicamente tratando a América Latina como se fosse aquele meme da Guiana brasileira. Na verdade, essa é uma postura de saudosismo, tipo aquelas franquias de filme que ninguém aguenta mais o reboot, mas insistem em lançar, comum a impérios em crise e governos que se aproximam do fascismo. O Mussolini, ditador fascista da Itália, dizia que traria ao país a antiga glória dos tempos de Roma. Hitler dizia na Alemanha que viveria o Terceiro Reich, ou Terceiro Grande Império Alemão. Napoleão Bonaparte, na França, construiu seu império sobre a promessa de refundar a grande e moderna França. E quando deposto, deixou um sobrinho, o Napoleão III, para viver a mesma promessa, dessa vez dizendo reviver os tempos do tio. O suprassumo do Nepo Baby tentando manter o engajamento da família. Essas posturas nunca são resultados de uma situação de estabilidade interna. Mesmo quando há algum contorno de glória a ser conquistado ou mantido, isso se dá sempre à custa de deixar o país instável e frágil para uma derrocada. É bem possível que estejamos vendo o fim do Império Estadunidense. Me recuso a referi-los com o nome do continente. O problema é que muitas vezes essas ruínas arrastam quem está em volta junto. E para a doutrina Monroe, o continente americano é justamente o quintal em torno direto do império. Tá, então os States são o império do mal. Grande novidade, mas como se portar frente a isso acontecendo com Maduro? Não existe doses de insultos ao Trump capazes de apagar o fato de Maduro ter sido um ditador terrível. E apontar para outros ditadores que os Estados Unidos apoiam, como Netanyahu em Israel, ou a monarquia de Bin Salman na Arábia Saudita, ou de Bin Zayed no Emirados Árabes, ou do El-Sisi no Egito. Quer saber? Não vou ser seu Google aqui. Só pesquisa ditadores que os EU apoiam e vai ver que tem um monte. O ponto é que apontar isso não diminui o fato do Maduro também ter sido um ditador. O cara aprendeu lideranças sindicais sem qualquer julgamento, em penas que chegam a 16 anos. Achatou salários em violação a acordos coletivos.
Permitiu uma dolarização informal da economia que beneficiou apenas os mais ricos do país. Entregou uma área da Venezuela maior que Portugal para a exploração mineral, cometendo vários crimes ambientais e muito mais. O cara simplesmente não presta. É red flag atrás de red flag. Mas aí que dá tilt no cérebro de alguns. Para quem é tanque e gosta de bater uma para Estado, seria impossível ao mesmo tempo reconhecer tudo que eu falei até agora no vídeo, doutrina Monroe, o Trump ser um fascista, decadência do Império dos Estados Unidos, etc., e ao mesmo tempo reconhecer que o Maduro era um ditador terrível. Mas ainda assim, apontar isso não coça completamente uma coceira para mim. Fica ainda aquele sentimento de, tá, mas no que eu acredito? O que a gente deveria fazer? Para quem estuda o fascismo, deve estar claro que essa sensação não é por acaso. Lideranças fascistas se alimentam de um sentimento de impotência do povo. Parte da coisa é cada um sentir que suas opiniões, desejos e sonhos não importam. As coisas são feitas de propósito, de uma forma em que as vontades pareçam irrelevantes. Isso não é um fardo único dos anarquistas. Mesmo o marxista, qual a única resposta que ele consegue dar para o que está acontecendo? Observar tudo e condenar com muita força os Estados Unidos? Talvez até fazer umas postagens no Instagram depois de um protesto no consulado do ZEUA? Mas e daí? É triste falar assim, mas quem liga? Vai hypar o post por 5 minutos, tipo um trem de booby goods e sumir do feed. Ou então podemos acompanhar a política externa de perto, como uma torcida de um esporte a desejar com muita força que o Lula e o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do Lula, consigam modular os humores globais em favor de alguma sombra de soberania na América Latina. Que fique claro, a diplomacia do Brasil, desde Juscelino Kubitschek, sempre foi muito boa no sentido de pleitear interesses do Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui, mas várias análises sugerem que a América Latina inteira, e Brasil é parte da América Latina, deixando claro, não teria a autonomia que tem sem intervenção da diplomacia brasileira. Mas contar com isso é colocar nossas esperanças em algo que foge completamente do nosso controle. É também a vitória da burocracia e do Estado contra as pulsões coletivas da população. A gente fica aqui só no garçom tem pitu, esperando o mundo acabar. Então o que fazer? A resposta, na verdade, só não é óbvia porque poucos a professam. Ou toda a esquerda, ao longo da América Latina, começa a se dedicar em treinamentos de guerrilha, em preparo para as invasões e guerras que tem uma grande chance da gente começar a enfrentar, bem, ou a gente retoma a proposta da greve de soldados. Lembra quando eu falei da Emma Goldman e da oposição dela a guerras e invasões? Ela acabou sendo expulsa dos Estados Unidos por defender que os jovens recusassem o alistamento militar. É difícil medir o potencial que ela tinha, mas a ameaça foi considerada grande o bastante para os Estados Unidos mudarem as leis, praticamente sob medida, para permitir a expulsão dela e para que os serviços de inteligência do país considerassem Emma a mulher mais perigosa dos Estados Unidos, a verdadeira main character da época, totalmente premiada. E o poder da pauta não se resumia ao Império da América. Muitos se esquecem, mas uma das coisas fundamentais para a ocorrência da Revolução Russa foi justamente a greve de soldados, a recusa do povo russo de lutar na Primeira Guerra Mundial. Hoje, na Europa, vários países ameaçam voltar com alistamento obrigatório para lutar no fronte contra a Rússia. Muitos jovens já começam a se opor, desenhando os contornos de um movimento anti-alistamento. Mas apenas não se alistar não seria o bastante. É necessário um movimento global por greve e boicote. Fábricas de munição precisam ser destruídas. Cadeias de comando em exércitos autoritários e burocráticos precisam ser desrespeitadas. Sair da low effort aesthetic e quebrar o script. Eu sei. Tudo parece utópico. Mas essa impressão é justamente o sentimento de impotência que quem está no poder quer que tenhamos. Parte do fascismo é dar a impressão de que nossos valores não significam nada. O que precisamos é lembrar a cada um que isso não é verdade. A cada jovem ou soldado, uma verdade muito simples e muito básica. Matar é errado. Nós não iremos participar disso. Se não formos capazes de cumprir essa tarefa, então iremos falhar com o experimento humano.
Nunca é demais lembrar que hoje existem armas nucleares. Estamos na beirada de uma terceira guerra mundial. Pode parecer pouco ou pode parecer muito, mas, ao meu ver, é dever de cada um fazer o que estiver em seu alcance para popularizar a causa da greve de soldados em países imperialistas. Também, para que fique claro, nem toda pessoa que se declara contra a guerra é necessariamente contra toda forma de violência. Maria Lacerda de Moura, por exemplo, uma anarquista brasileira que ficou famosa por declarar de maneira bem enfática guerra à guerra. Em muitos dos seus escritos, ela se auto-intitula pacifista. Mas, quando comentando sobre a Revolução Russa, inclusive em alguns pontos que a indispuseram com outros anarquistas, ela se recusou a condenar o uso de violência revolucionária em alguns contextos. A lógica é clara: a greve serve para desmobilizar o soldado do império, o agressor. Já para o povo que está sendo invadido, a violência pode ser uma ferramenta legítima de autodefesa. Eu, particularmente, não acho que a violência seja sempre condenável. No meu caso, em particular, eu não possuo grande influência sobre o pensamento de quem vive nos Estados Unidos, na Rússia ou na Europa. Sou apenas um rapaz latino-americano. Daqui eu acredito na validade de outras organizações capazes de criarem estratégias de defesa, mas não em sentido de criar uma nova autoridade em torno da qual todos os militares devem se unir, mas no sentido inverso, de criação de forças autônomas e independentes de defesa contra invasões, seja do Estado estadunidense, russo, chinês ou mesmo brasileiro. Como não quero que esse vídeo seja derrubado, importante lembrar que tudo que eu falo é para fins educativos, de paródia, entretenimento, e não deve ser um convite a ações ilegais, etc e tal, seus cordeirinhos babacas. Mas o que eu me recuso, seja o caminho for a guerrilha ou a greve dos soldados, é aceitar um paradigma em que eu seja impotente. Sempre que pensamos em Estado, qualquer Estado, estamos falando de uma pequena porcentagem da população. Mesma coisa quando pensamos em bilionários ou sacerdotes de grandes grupos religiosos. A cada um deve ser feito o lembrete para não se curvar e de não se calar jamais. Se você conhece alguém que more em algum país que seja uma grande potência militar, converse sobre como se opor aos exércitos. Se não, bem, considere treinar um pouquinho o seu físico, bora fazer um mel e meter o shape, e ver como aprender umas habilidades novas. A meu ver, a luta tem que ser para que o próximo ditador seja sequestrado pelo seu próprio povo. No mais, curta o vídeo, se inscreve, compartilha e te vejo no próximo, no seu, no meu, no nosso maravilhoso mundo do anarquismo.